Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? A aula hoje estará super animada e vamos contar com a participação de todos, alunos, professores, pais, responsáveis, todo mundo que está assistindo aí a nossa aula. Vocês estão convocados para não desgrudar o olho da telinha aí. E para isso, nós vamos ler o objetivo da nossa aula. Vamos ver com o que nós vamos trabalhar. Objetivo: ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela compreensão das características do sistema de numeração decimal. Então, esse é o objetivo da nossa aula e nós vamos iniciar a nossa aula com vocês pegando o material aí. Corre lá, vamos se movimentar aí. Pega lápis, lápis de cor, borracha, caderno ou folha para anotação e a cópia dessa atividade aí. Para isso, vocês vão ter um minutinho. E aí, já escolheu um lugar confortável para vocês fazerem aí essa atividade e outras aí que vão aparecer na aula? Ai, que bom, que beleza! E é nesse clima animado que nós vamos para um jogo. Nós vamos para um jogo que chama Acerte o Alvo. Mas, como todo jogo, a gente vai ter que ter um outro jogador, vamos ter que ter uma parceria. E a parceira do jogo de hoje é a professora Alana. Professora Alana, seja bem-vinda. Obrigada, professora Joselma. Então, nós vamos fazer o Acerte o Alvo, professora Alana. É um jogo bem bacana, só que nós vamos precisar de materiais. Então, vejam lá, o que nós vamos precisar? Um tabuleiro, professora Alana, em formato ali de alvo, com os números 1, 10 e 100. 10 tampinhas para cada jogador, pode ser feijõezinhos também. Como que a gente joga? Na sua vez da jogada, cada jogador lança suas 10 tampinhas sobre o tabuleiro, a uma distância de aproximadamente uns 30 centímetros do alvo tabuleiro. Cada tampinha que cair na casa azul vale 1 ponto, 1 unidade. Cada tampinha que cair na casa vermelha vale 10 pontos, 1 dezena. E cada tampinha que cair na casa amarela vale 100 pontos, 1 centena. Ganha o jogo quem obtiver a maior pontuação a cada rodada. Então, veja lá, professora Alana, nós temos aqui na bancada, lá como falou do material, nós temos aqui o tabuleiro, tipo de um alvo, e as tampinhas aqui que nós temos aqui. O que nós vamos fazer, professora? Nós vamos jogar essas 10 tampinhas sobre o alvo. E aí nós vamos ver quantos pontos a gente fez. Combinado? Combinado. Então, como a professora Alana é a nossa convidada, a professora Alana vai fazer a primeira jogada.
Certo, professora? Certo, então. Então vamos lá, professora. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui assim, ó, para os nossos amiguinhos de casa verem bem as jogadas. Deixa eu deixar essa um pouco aqui. Ó, agora sim. Vamos lá, então? Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer a contagem agora, professora Alana. Olha lá, a professora Alana caiu ó, uma tampinha só aqui no que vale 1. Então ela vai representar com material dourado a jogada dela lá, uma unidade. Uma unidade. Agora vamos contar lá a parte do 10 ali, vamos contar de 10 em 10? Olha lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então ela vai colocar lá 6 dezenas. Olha, esse daqui tá meio pra cá, mas acho que ele tá mais pro 100, né, professora? Isso mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Olha lá, 6 dezenas. E agora centenas. Vamos contar, professora? 1, 2, 3. 3 centenas. Então, quantas placas de 100 você tem que colocar lá, professora Alana? Eu vou colocar 3 placas. 1, 2, 3. Isso mesmo. 300. Isso. Então, vamos ver lá. Que número será que formou, professora? Vamos falar lá? Que número será que nós formamos ali? Então, 3 centenas, 300. Aí 6 dezenas e uma unidade. Então, 361. Isso, 361. 361. Então, agora é a minha vez de jogar. Muito bem. Vamos lá, então? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós vamos jogar aqui, vamos ver qual que vai ser a minha formação no jogo. Professora, não caiu nenhum no 100. Olha, esse aqui acho que tá mais pra cá, né? Isso. Então, vamos contar juntos lá. Quantos será que caiu no 1? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 unidades. Eu não tenho nada na centena. E na dezena? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso dizer que eu formei um número 50. Então, agora eu vou fazer diferente aqui a minha formação aqui do número. Tá? Eu vou fazer lá 50, 50, e 1, 2, 3, 4, 5. 55. Ó, 5 dezenas e 5 unidades. E agora, o que vocês dizem, crianças? Quem que ganhou essa rodada? Olhe, as formações aqui estão diferentes. A professora Alana representou com o material dourado a jogada dela. E eu representei com a ficha escalonada, tá? Ó, 55. Vejam lá, ó. 55. Já a professora Alana lá, ela colocou lá 361. Quem que ganhou? Quem que ganhou? A professora Alana. Vejam lá, aqui nós temos a ordem das dezenas e das unidades. Já aqui nós já estamos com a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Olha aqui, ó. A professora Alana formou o número 300, ó, 100, 200, 300. 361. Então, nessa rodada, quem ganhou foi a professora Alana. Tá 1-0, professora Alana. Muito bem. Então, Vamos para a próxima? Vamos lá, então. Então, agora nós vamos pegar lá os nossos botõezinhos aqui, as nossas tampinhas.
E vamos fazer mais uma rodada. Vai que agora, né, eu consiga obter um número maior, né, professora? Então, a professora Alana agora vai jogar lá. Olha lá. Vamos contar então aqui, ó. A professora Alana, será que esse aqui acho que estão mais para cá, né, professora? E esse daqui aqui. Então, nós temos aqui uma unidade. Olha, a professora já vai representar lá com o material dourado. Uma unidade. Isso, agora vamos ver quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Então, a professora agora vai colocar lá na segunda ordem, que é a ordem das dezenas, 8 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Isso? Isso mesmo. E agora aqui, nas centenas. Quanto, professora? Uma centena. Uma centena. Aqui na terceira ordem, uma centena. Isso mesmo. Então, olhem lá como que ficou. Uma centena, 8 dezenas e uma unidade. Então, vamos representar lá então, professora, uma centena, 8 dezenas e uma unidade. Que número que é esse, será que a professora Alana formou, crianças? Vocês conseguem fazer a leitura desse número aí? Acho que conseguem, né, professora? 181. 181. Uma centena, 8 dezenas e uma unidade. Agora é a minha vez do jogo. Vamos empatar esse jogo aí. Vamos lá. Opa, uma caiu para fora, então ela não vale. Então aqui eu tenho, ó, 2 centenas. Olha aqui, caiu aqui no 10, então dezena. 10, 20, 30, 40. E aqui, 3 aqui no 1. Então, agora a professora vai formar esse número. Então, eu tenho aqui 2 centenas. Então, eu tenho 100, 200. Então, eu vou usar o 200. Eu estou representando aqui na ficha escalonada. Ó, 200. Já tenho aqui o 200. E agora aqui. 1, 2, 3, 4. 4 dezenas. Então, eu tenho o 40. Então, a professora vai pôr aqui, eu já tenho 240. Só que aqui, quantas unidades que a professora tem? 3. Então, eu já formei o meu número. 243. Agora, vamos comparar lá com a professora Alana na jogada dela. Quem que ganhou essa rodada, professora? Essa rodada foi a professora Joselma. Por quê? Porque eu formei o maior número, olhem lá, ó. Na terceira ordem, que é a ordem das centenas, eu tenho 2 centenas. A professora Alana tem 1 centena. Tá, lá na ordem das dezenas, tenho 8, a professora Alana tem 8, eu tenho 4, mas quem comanda mesmo é a terceira ordem. Por quê? Porque é a ordem maior. Então, eu formei o número 243 e a professora Alana 181. Então, nessa rodada, eu ganhei. E agora, nós vamos para o desempate, professora Alana. Vamos ver agora? Vamos desempatar esse jogo aí? Vamos ver quem que vai ganhar aí? Vamos lá. Ah, lembrando que ó, esse botãozinho que a professora jogou ali, que caiu para fora, não vale. Então, agora nós vamos lá para o desempate, professora Alana. Vamos lá? Ih, então fora, então não vai. Não vale. Então, vamos ver lá a unidade, ó. Temos 2 unidades ali. É? 2 unidades. Isso, já vamos representar lá. A professora Alana está usando o material dourado. Vamos ver aqui na dezena?
1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Será que esse tá mais para lá ou mais para cá, professora Alana? O que você acha? Eu acho que ele tá bem no meio. É, então vamos dizer que então ele está no 100? Tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas que a professora Alana vai colocar. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. Isso. E quantas centenas? 2 centenas. 1, 2. Isso. Então, vamos precisar de 2 placas. Olhem lá. Olhem lá, que beleza! Assim a professora Alana já pode representar lá com os números. 2 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Unidades. Isso, e que número será que formou, crianças? Vocês conseguem fazer a leitura aí? Ah, conseguem sim, né? 252 foi o número que a professora Alana formou. E agora nós vamos lá, nós estamos jogando desempate. Vamos ver lá? Olha lá, caíram 2 lá no jogo da professora Alana, que não vão valer. Então, nós temos aqui, ó, 2 centenas, ó. Quantas dezenas aqui? 1, 2, 3, 4, 4 dezenas e 2 unidades. Então, nós temos 2 centenas. Então, nós vamos usar o 200. 2 centenas, 200, ó, 100, 200. 200 e agora 10, 20, 30, 40. 242. 242. Vamos ver quem que ganhou? Olha lá, professora Alana. Eu 242 e você 252. Olha só. Então, quem ganhou o jogo foi a professora Alana. Por quê? Porque o número, olha, o 200, olha, é o mesmo, ó. Tá? Mas olha aqui, ó, o meu, eu tenho 4 unidades. 4 dezenas? Isso, 4 dezenas, professora, isso mesmo. E a professora tem 5 dezenas. Olha, foi por diferença de 10 pontos. A professora Alana se consagrou vencedora do jogo Acerte o Alvo. Muito obrigada, professora Alana, pela sua participação. Gostaria que você sempre estivesse aqui para jogar e acompanhar as aulas de matemática aqui do 2º ano. Muito obrigada. Então, um beijo e até a próxima. Olha lá, até a próxima, professora Alana. E nós aqui vamos continuar aqui. Vejam lá, essa é uma brincadeira bem bacana que você pode fazer em casa. Você pode utilizar papel mesmo, papelão, colocar os números, jogar com tampinhas e até com feijões. Você pode usar, se você não tiver um material dourado, uma ficha escalonada, vai marcando no papel mesmo. O que não pode mesmo é deixar de brincar, porque a gente brinca e a gente aprende, não é mesmo? Todo jogo, ele tem um fundamento, a gente brinca, mas aqui nós estamos aprendendo também, né? E assim nós vamos seguindo a nossa aula. Já brincamos lá de Acerte o Alvo, mas tem mais gente brincando de Acerte o Alvo também. Mas antes disso, nós vamos fazer a leitura dos números, né? Nós brincamos ali, nós formamos números, mas agora é muito importante também que a gente faça essa leitura por extenso dos números. Ali os números estão escritos por extenso, como a gente fala. E eu convido você a ler em voz alta junto comigo. Combinado? Vamos lá então? 0, vai pondo o dedinho lá na tela também. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora nós vamos lá ler de 10 em 10, que são as dezenas exatas. 10, daí 20, põe o dedinho lá agora. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora nós vamos lá para as centenas exatas. Põe o dedinho lá no 100. Já achou o 100? Agora vamos lá para as centenas exatas que nós já vimos em outra aula. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Olha que beleza, olha que leitura bacana que nós fizemos. Mas tem mais gente que está jogando. Olha só, não é só a professora Alana que estamos jogando. Tem mais gente. Aqui, a Eliane e a Bia estão jogando Acerte o Alvo. Observe uma jogada que elas fizeram. Então, olhem lá. Observem bem. Lá nós temos o 100, o 10 e o 1. Então, vamos contar lá. A Eliane, quantos botõezinhos lá, quantas tampinhas caíram lá no 1? Quantas? Conte lá. Conte junto com a professora. 1, 2, 3. E lá no 10, quantas tampinhas caíram? Quantas? 2. E ali na centena, tem uma que está ali meio na metadinha, igual aconteceu ali no jogo nosso, mas vamos contar como 100. 1, 2, 3, 4, 5. E lá na Bia, vamos contar? 1, 2, 3, 4, botõezinhos lá que caiu no 1. E no 10, 1, 2, 3, 4 também. E no 100, 2. Contaram lá? Então, agora nós vamos representar. Ah, olha lá, quem ganhou nessa rodada? Quem será que ganhou? Mas para a gente ver bem certinho, nós vamos usar o quadro posicional. Quando a gente usa o quadro posicional, a gente organiza, fica melhor para a gente descobrir, tá? Nós já sabemos, o U é de unidade, o D é de dezena. E como na outra aula também nós já ampliamos o campo numérico, então agora nós colocamos a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Vejam lá, então nós temos unidade, dezena e centena. Então lá, quantas unidades mesmo lá no jogo, lá no alvo da Eliane? 3. Quantas dezenas? 2. E quantas centenas? 5. Aí formou um número. Você consegue ler esse número? O 5 lá está na centena. Então nós vamos ler 500. E agora? Agora ficou fácil. Termine de ler aí. 523. Foi o número formado lá no jogo da Eliane. E agora lá na Bia? Quantos lá na unidade? 4. Quantos nas dezenas? 4 também. E na centena? 2 centenas. Então agora nós vamos fazer igual nós fizemos ali com o jogo, com a professora Alana. Vamos comparar esses números? Qual número foi o maior? Você sabe responder? Muito bem, sabe responder. Mas você sabe argumentar? Você sabe explicar por que esse número é maior? Tenho certeza que sim. Então, quem que ganhou nessa rodada? Quem ganhou nessa rodada foi a Eliane. Mas por quê? Porque o 5 lá é 5 centenas. E ali no caso da Bia, são 2 centenas. Então, a ordem maior ali é a ordem das centenas. Então, eu posso afirmar e ainda explicar que a Eliane foi
a vencedora nessa rodada, né? 523. Já a Bia, 244. Então, vamos lá para frente, então? Agora, esse é o senhor José. Ele é carteiro há muitos anos e sempre trabalhou no mesmo bairro. Ele organiza suas correspondências antes de entregá-las, observando o nome da rua e o número das casas. Esse abaixo ali é o senhor Maurício, que também é carteiro. Ele é amigo do senhor José e os dois trabalham em bairros bem próximos. Mas o senhor Maurício não é tão organizado quanto o amigo. Será que você consegue ajudá-lo a colocar as correspondências em ordem antes dele entregá-la? Olha o desafio, nós vamos ajudar agora o senhor Maurício. De que maneira? Olha lá, sabendo que os números das casas estão dispostas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ajude o carteiro Maurício a organizar as correspondências para otimizar seu trabalho. Então vejam lá, todas essas correspondências são da Rua Florida. Vejam lá, a Alice, tem uma correspondência para Alice, Rua Florida, que número que é aquele? 268. Aí nós temos o Guto, que mora na Rua Florida, número 103. Vai lendo com a professora o número. O Daniel, na Rua Florida, 120. E a Bia, na Rua Florida, 455. E tem uma correspondência também para o Léo, Rua Florida, 340. Então vejam que ele vai precisar se organizar. Olhem os números lá, ele vai precisar se organizar, ou seja, colocar as correspondências do menor para o maior. Então nós temos o número ali, 268, 103, 120, 455 e 340. Vamos ajudar o Maurício, pessoal? Vamos lá então. Vamos colocar essas correspondências para ficar mais fácil para ele ir pela rua entregando do menor para o maior. Qual que é o menor número que nós temos aí? Põe o dedo lá. Põe o dedinho lá e vamos arrumar. É o 103. Então, lá, a primeira correspondência que ele vai entregar vai ser para o Guto. Agora, dos números ali, das correspondências que estão em cima. Qual que é o menor número? Qual? Muito bem, o 120. Nós estamos indo do menor para o maior. Nós temos mais agora 3 correspondências ali. Qual que é a outra? Qual que é a outra? 268. E dessas duas ali, 455 e 340, qual que é a menor? Muito bem! E a última, 455. Então, vejam lá. Temos o 103, o 120, o 268, o 340 e o 455. E assim, olha lá o senhor Maurício agradecido, tudo organizado, pessoal. Obrigado. Assim vai ficar muito mais fácil para ele caminhar pela Rua Florida entregando as correspondências, né? E agora, vamos colocar no quadro posicional o menor número que aparece ali, que é o 103? Vamos lá? Então, nós temos lá 3 unidades, 0 dezenas e 1 centena. E como será que eu represento no material dourado? Olha ali, eu já tenho 3 cubinhos. Na dezena, eu vou colocar alguma coisa? Não. E na centena? Quantas placas? Uma placa, olha, parecido com o que a professora Alana representou lá no jogo. Então, nós temos aí 103. E agora, como é que eu escrevo 103? Se não tem ali 103, como será que eu vou fazer? Ah, eu vou localizar o 100, que eu vou escrever 103. Olha lá, tá o 3. Agora ficou fácil para a escrita. 103.
Olha lá que fácil que ficou para escrever. É assim que a gente faz a escrita por extenso do número. Olhando lá o cartaz, eu tenho certeza que lá na sua sala de aula tem um cartaz assim. E agora, a mesma coisa lá. A correspondência da Bia, Rua Florida, 455. Vamos colocar lá no quadro posicional? 5 unidades, 5 dezenas e 4 centenas. Vamos representar com material dourado? 5 unidades. Olha lá, agora eu vou precisar de 5 barrinhas. Eu vou precisar de 4 centenas. Olha lá, a mesma coisa para eu escrever por extenso. Eu vou consultar lá o nosso cartaz, vou achar o 400, vou achar o 50 e vou achar o 5, olha lá, já localizei, já fiz a minha pesquisa, agora sim eu posso escrever 455, olhem lá, tá? Então, para vocês fazerem a escrita, vamos consultar lá o cartaz, né? E agora chegou a hora dessa atividade aqui. Leve cada barquinho ao seu cais correspondente. Então, nós temos ali os barquinhos com números. E lá no cais, onde eles vão atracar, lá está representado com material dourado. Dourado. Então, agora vamos lá. Vamos fazer juntos, então? Peguem lá o lápis de cor, para ficar mais bonitinho. Se vocês não tiverem, não tem problema. Pega o lápis de grafite mesmo. E vamos observar lá. O primeiro barquinho, 130. Aonde será que está representado o 130? Eu vou ter que ter uma placa e 3 barrinhas. Achem lá. Aonde que está a placa e as 3 barrinhas? Uma placa só. Já acharam? Então vamos levar lá o 130 lá no cais? Olha lá. O 100 representado pela placa mais 3 barrinhas. 130. O próximo lá, 305. Aonde será que está o 305? Então, eu vou precisar de 3 placas, cada uma valendo 100, mais 5 cubinhos. Aonde será que está? Já acharam? Olha lá, o barquinho indo lá no cais, 305. E o 200? Ficou fácil, né? 2 barrinhas, 2 plaquinhas. Olha, e agora? 50. Mas só restou um, já vou ligar. Não, nós temos que conferir. Vai que ele não tem um cais ali para ele. Vamos conferir? Quantas barrinhas nós temos lá em cima? 1, 2, 3, 4, 5. Então deu certo. Sempre quando vocês forem fazer uma atividade assim, vocês já não podem ligar. Tem que conferir. Vai que não dá certo. Olha lá. Então depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem colorir, tá? Os barquinhos, as placas, fazer uma aguinha ali para ficar bem bonita a atividade de vocês. Muito bem, crianças. E o que nós estudamos hoje? Nós vimos composição, decomposição e comparação numérica. Lemos e escrevemos números naturais. Sendo assim, podemos afirmar que cumprimos o nosso objetivo? Eu tenho certeza que sim. Mas vamos ler o objetivo? Ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela compreensão das características do sistema de numeração decimal. Então, nós cumprimos sim. E eu sou muito agradecida a você que participou da aula. Um abraço apertadinho, tudo de bom. Continuem fazendo as atividades com muito capricho e se esforçando. Um grande abraço e até a próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, tudo bem? Olá, professora. Que bom ver você aqui, Amora. Você já sabe meu nome? Já estava ansiosa esperando você. Eu assisti a sua aula na semana passada. Que bom, Eu isso sei que o seu mesmo. nome é professora Mariana.
Isso, muito bom. Que legal, eu tô bem feliz hoje de estar aqui. Que bom, eu também estou muito feliz de você estar aqui. Lembrando, né, que assim, como os alunos que estão em casa, uma semana de cada, né? É verdade, Pra semana trocar. passada era o Joca, né? E isso, passada era o Joca, essa semana é você. E Aham. assim a gente vai trocando, igual o pessoal que está em casa. É verdade. Vamos estudar então, Amara? Vamos lá, eu tô bem animada. Que bom, eu também. Então hoje nós vamos estudar sobre os povos e o sagrado, mitos de criação. E os objetivos são recordar o que é religião e mito, conhecer o mito para explicar a origem da vida a partir da perspectiva dos indígenas. Ah, que legal. Vai ser bem interessante, vamos lá? Vamos lá. Para iniciar, nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos para dar início nessa aula. Certo. Os povos e o sagrado. Mas o que será que é sagrado? Ai, eu lembro, professora, que Lembra? a gente Que estuda bom. o que é sagrado. Sim, Tem a ver com os deuses, né? isso mesmo. Sagrado está ligado a Deus ou a deuses e às religiões. E isso engloba o que é fé. Ai, fé. Eu acho que fé é acreditar em algo, né? Também, muito bem. É a confiança total em algo ou em alguém. Isso. Mas e religião? Ai, o que é religião? Religião, nessa imagem a gente vê várias crianças representando diversas religiões. A religião é acreditar ou confiar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Existem muitas religiões, né, É professora? isso mesmo, várias. E é muito importante que a gente conheça e aprenda a respeitar todas elas. É verdade. Não pode desrespeitar por De causa jeito. de uma religião ou de outra, né? Tem que respeitar Isso. a todos, não é verdade? Muito bem, todas elas. Cada uma tem a sua importância para quem pratica. No mundo todo, as mais praticadas são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, as religiões chinesas, o budismo e o judaísmo. Essas são de todo o mundo. E aqui no Brasil, é a religião católica, a espírita, o islamismo, o budismo, a umbanda e a evangélica. São as mais praticadas, né, professora? As mais praticadas aqui no Brasil. Existem muitas outras, né? Mas Muitas, essa que muitas outras. tem mais praticantes, não é? Isso aí. E quando nós falamos de mito de criação, o que será que pode ser isso? De criação tem a ver com criar, né? Isso, muito bem. Você e o pessoal aí de casa já pararam para pensar de onde eu vim, para onde eu vou? Será que foi tudo sempre assim? Ai, eu já fiquei pensando assim, às vezes a gente fica pensando, né, professora? De onde será que a gente veio? Sim, Né? são perguntas que a gente se faz às vezes. Às vezes sim. E também onde tudo começou. Como É. que surgiu tudo do jeito que a gente conhece hoje? Na minha religião tem uma história, sabia? Ai, que legal! As religiões, elas explicam muito. E É. hoje, nós vamos, através do que é mito, conhecer um pouquinho. Mas mito, o que será que é? Mito? A palavra mito, o que ela representa? Ai, eu nunca vi essa palavra, professora. Não? Então, olha só. Aqui, nós já temos uma frase. Mito é uma história contada para explicar um acontecimento sobre a natureza e os homens. Olha só, essa primeira imagem nós temos uma chuva bem forte e um raio. Nesta outra nós temos o nascer do sol. E a outra é um arco-íris bem colorido. Então, Esses são fenômenos da natureza.
Então são histórias que as pessoas contam para explicar assim esses acontecimentos? Isso mesmo. Só que essas histórias têm várias versões. Cada uma foi interpretando da sua maneira e assim foram nascendo os mitos. E cada religião tem seu mito, então? Cada religião tem seu mito de criação, muito bem. Ah, entendi. E essas histórias são passadas de gerações em gerações. Você sabe o que é isso, Amora? Eu acho que é assim quando o pai conta para o filho, daí depois ele vai contar para o filho dele. Eu já vi a professora explicar sobre isso. Isso, ali na imagem aparece uma vovó contando para várias crianças e também tem os adultos ouvindo. Essas histórias são passadas sempre de pai para filho e vai sempre passando essas histórias. O que acontece é que às vezes as pessoas aumentam um pouquinho, diminuem um pouquinho e vai tendo algumas diferenças nessas histórias. É igual o telefone sem fio, né, professora? Isso mesmo. Eu lembro que o Joca falou do telefone sem fio na aula passada. Isso mesmo. E às vezes daí vai passando de um para o outro e daí acaba um aumentando, né? Chega diferente no final. É igual essas histórias, né? Igualzinho. E os mitos de origem? Eles explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Então, para cada religião, para cada filosofia, eles têm essa explicação da maneira deles. Como foi criado, então, todas as coisas? Isso mesmo. É igual na minha religião, né? Que explicam também como aconteceu a criação do mundo. É assim? Isso, muito bem. Entendi. Vocês lá da sua casa, seus pais foram buscar atividade? A minha atividade está aqui, professora. Isso. Então agora, para a gente fixar um pouquinho sobre o mito, a gente vai fazer essa atividade que está em casa. Tá bom. Ela é assim: observe as letras abaixo, procure e pinte somente as letras que formam a palavra mito, que é o que a gente viu agora. E depois escreva no quadradinho abaixo. Então aí no alfabeto, vocês vão pintar somente as letras que formam a palavra mito. E aí nos quadradinhos, uma letra para cada quadradinho. Certo. Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer. Certo. Caprichem, bem bonita a pintura também. Muito bem, muito fácil, né? Tá bem fácil, professora. Eu acho que eu consegui. Então vamos lá. Olha só.
Quais as letras? Qual a primeira letra será que a gente usa para escrever mito? A letra M. Muito bem, M do meu nome, de Mariana. M da professora Milene também, né? Da professora Milene também, E isso tem, mesmo. E tem M no meu nome também. Isso, Amora, no seu nome também tem. Mó. Até quando faz mó, é o M e o O. Muito bem, ótimo. E para fazer mi, de mito? Daí é o M junto com o I. Muito bem. Faz mi. Mi. E agora to. É o T de tatu. Muito bem. T e daí to. Qual vogal? É o O. Muito bem. Eu tô esperta, né, professora? Corrige Eu tô lá, nós estudando fizemos bastante. rapidinho. Olha só, deixa eu voltar. Mito, que foi o que a gente viu. E mito, a próxima atividade vai explicar, né, vai apresentar imagens que criam, né, de como surgem esses mitos. Então, vocês vão circular as imagens que representam a origem dos mitos, por que eles foram criados. Essa é bem fácil, circula e vocês vão ter 1 minutinho para fazer. Tá. Vamos corrigir então, Amora? Vamos. Pessoal de casa também, presta bem atenção. Será que para a origem dos mitos era para explicar sobre carros? Não. Não. E sobre furacões? Esse sim, porque eram coisas da natureza que os povos de antigamente não conseguiam explicar, né, professora? Não sabiam como surgia. Então vamos circular o furacão. E será que os mitos eles servem para explicar como se constrói uma casa? Eu acho que não. Não. E raios, trovões... Opa, pulei um. E os vulcões? Já pensou quando eles viam assim? Porque eles não tinham naquela época os estudos que nós temos hoje. Então, para eles era muito diferente, muito extraordinário. Então, eles iam criando histórias para explicar sobre tudo isso. Entendi. Então, os furacões também, né? Os vulcões também. Os vulcões, o pôr do sol, o arco-íris e os raios e trovões que eu falei antes, eu pulei um. Olha só, todos eles são fenômenos da natureza. Então, os mitos, eles são criados, né? A origem deles é para explicar esses fenômenos na natureza e de toda a criação, que eles não tinham a sabedoria, né? Não tinham um estudo que nós temos hoje para compreender um pouquinho mais. Entendi. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, nós vamos recordar sobre os primeiros habitantes aqui do nosso país, do Brasil. Observando essas imagens, nós temos vários povos e nós vamos ver desses povos quais foram os primeiros a habitar o Brasil. Os indígenas, os árabes, os portugueses, os franceses, os africanos e os russos. Os indígenas já estavam aqui, faziam parte do Brasil? Já. Eram os primeiros, não era, professora? Os primeiros, ótimo, Amora. Olha lá, então vamos recordar sobre eles. Os árabes? Não, no começo não. No comecinho não, eles vieram bem depois. Isso. E os portugueses?
Ah, eles vieram logo depois, eles encontraram os indígenas aqui, né? Isso mesmo. E de lá da onde eles vieram, da Europa, eles trouxeram a religião deles para os indígenas. Os indígenas já tinham seus mitos, suas crenças, acreditavam em vários deuses. E para os portugueses era somente um deus. E eles trouxeram isso também. E foram explicando para os índios, foram contando também. E os franceses? Os franceses, não, no começo não, né, professora? No começo não. Hoje tem uma grande parte de franceses no Brasil, mas no início também não. E os africanos? Ah, eu lembro que a professora na outra aula explicou que os africanos vieram logo depois dos portugueses, né? Muito bem. Eles vieram e também trouxeram seus mitos de origem, as suas crenças, a sua religião. Cada um com a sua religião, né? Cada povo com sua religião. Que legal. E os russos? Ah, os russos só bem depois, né, professora? Bem depois também. Os africanos e os russos vieram depois. Então, esses são os primeiros habitantes do Brasil. Os indígenas, que acreditam em vários deuses para explicar esses fenômenos. Os portugueses, que acreditam em um único Deus criador. E os africanos, que, como os indígenas, acreditam em vários deuses para explicar esses fenômenos, toda essa criação. Eles são os primeiros habitantes do Brasil e nós vamos conversar sobre esses mitos de criação. Ah, sobre a religião desses três povos, Sobre então. a religião desses povos. Que legal. Na aula de hoje, né, nós vamos conhecer sobre um dos mitos. Mas o indígena, como a prof já falou, que tem um Deus que faz a criação do homem, de algumas coisas, mas são vários deuses. O cristão, que aí já aparece ali quando a gente pensa, né, quando a gente olha aquela mão, um Deus que cria. E o africano, que também existem vários deuses, eles chamam de orixás, de deuses, também fazem parte de todo esse rito na crença deles. E hoje, na nossa aula, nós vamos conhecer sobre o mito de criação Guarani. Guarani é o nome das tribos indígenas daqui do Brasil. E para a gente conhecer esse mito, nós vamos ouvir a contação de história da professora Lisa. Prestem bem atenção nesse mito, que ele é bem interessante. Vamos lá? Mito da criação Guarani, o sopro de Tupã. No princípio, o deus Tupã morava num vazio, numa escuridão sem fim. E primeiro, o deus Tupã criou o céu e as estrelas. Com um sopro só. Pois é. Depois, ele desceu lá de cima. E aí então, ele criou as águas. Em um grande redemoinho, logo Tupã tocou as águas e o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, o seu calor rachou a pele de Tupã. Pois é. E finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu, se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. Quando o sol chegou novamente ao ponto mais alto, Tupã pegou um pouco de barro, amassou e moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu a vida. O homem cresceu e ficou grande como Tupã, mas não falava.
O grande Deus, então, soprou a sua boca e ele começou a falar. Então, Tupã soprou na sua orelha esquerda e a inteligência se formou. E na orelha direita, ele soprou a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou uns raios e trovões sagrados, que são os pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções. Os desejos que se movimentavam para criar ou para destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir, terminando a criação. Tupã voltou para o céu, montado em seu redemoinho. E pirilim-pim-pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau para a contadora e até a próxima! Interessante, não é, Amora, essa história? Nossa, bem interessante, né, professora? Eu não conhecia essa história. Ela é muito interessante. Um deus, né, um desses deuses, Deus Tupã, que vai inserindo as coisas no contexto, vai criando, né, as experiências que ele vai tendo, até ele perceber também que o homem precisa ser criado. Então ali também, né, a gente vai ver isso várias vezes, que do barro, da terra, também esse homem é criado. E é muito interessante, Amora, você viu que Tupã deu 2 poderes para o homem? Ah, é mesmo. Ele deu, eu não lembro direito, professora, mas parece que um poder é o poder de criar, não é? Muito bem, um poder de criar e o outro? Ai, eu não consigo lembrar o pessoal outro. De casa lembra, será? Que vocês lembram? O outro, qual será? De destruir. Então, Tupã deu essa possibilidade para o homem, para que ele tivesse esse poder de criar ou de destruir. Interessante, não é? Bem interessante mesmo, professora. Muito bem. Então, agora, nós vamos relembrar e gravar um pouquinho o nome desse Deus. Vocês vão ter lá 3 minutinhos para fazer a atividade. Pensa lá, vocês vão escrever no caderno a inicial de cada animalzinho desse, para a gente descobrir e recordar o nome do Deus Guarani. Certo. Presta atenção lá, 3 minutinhos.
Olha lá. O tatu começa com que letra? Lembra, Amora? Começa com T. Muito bem. T de tatu. T de tatu. E o urso? Ah, começa com U. Uma vogal, a vogal U. E o pato? Muito fácil. Pato é com P. Bem fácil esse. Bem fácil. P de pato. E a abelha? Com A. Com A. Só que quando nós lemos assim, fica Tupá. E não o é Deus... assim, né? O nome dele, né? Não é assim. Nós precisamos de um acento. Nós precisamos do acento tio em cima do A. Para formar o nome do Deus. É. Tupã. Pã. É o acento de cobrinha, né? Que a É gente a chama. cobrinha, isso mesmo. Aham. E agora, Tupã, como a gente viu, deu 2 poderes. Nós podemos ver nessa imagem quais são esses poderes? Ah, ali dá pra ver bem, né, professora, que você acabou de falar. Ali, um mundo bem triste, meio destruído, e um mundo bem alegre do outro lado, né? Isso mesmo. Destruir e criar. Olha só. E agora, observando essas imagens, nós vamos ver atitudes de criar. Você me ajuda, Amora? Ajuda. O pessoal de casa também presta bastante atenção. Certo. Nesta primeira imagem, nós temos uma mulher dando uma água para uma criança que parece estar com bastante sede. Aham. Na próxima, nós temos pessoas discutindo, brigando. Ah, esse é destruir, né, professora? Tá destruindo a paz, eu acho, Isso. né? A próxima é uma pessoa ajudando a outra a escalar uma montanha, dando a mão, oferecendo ajuda. Ah, então elas estão criando, porque quando a gente ajuda, a gente tá criando coisas boas, né? É empatia, que a gente falou nas outras aulas, não é? Isso. Nossa, olha essa, cheio de lixo no chão. Ah, isso é destruição, né? Destruição. Quando as pessoas jogam lixo, maltratam a natureza, tá destruindo a natureza, né? Destrói tudo. E um menininho ajudando um menininho, brincando, se divertindo com um menininho com cadeira de rodas. Estão brincando junto. Eles estão criando uma amizade bem bonita, né? E ali 2 cachorrinhos abandonados, sem ter um cuidado, sem ter comida, água. Ah, eles estão passando por uma situação de destruição, porque ninguém está cuidando Ninguém deles, tá né? cuidando, até a carinha deles tá bem tristinha. Podia alguém cuidar deles, né, professora? Isso mesmo. Daí se alguém adotasse eles, daí ia estar criando um novo lar para eles, né? Isso mesmo. Olha só. Então, as imagens em amarelo que nós já conversamos são as imagens de criar. Isso mesmo. E vocês vão ter uma tarefinha. No mito de criação guarani, vimos que Tupã deu aos seres humanos o poder de criar ou destruir. Podemos ter atitudes boas com as pessoas e a natureza, ou atitudes ruins. Pense e desenhe atrás da folha de atividades uma atitude que podem criar e uma atitude que podem destruir. Fácil, né? É bem fácil, eu até já sei o que eu vou desenhar, professora. Muito bem, dá para relembrar, né, daquilo que a gente já estudou. E será que nessa aula nós atingimos os nossos objetivos? Ah, eu acho que sim. Eu também. Recordamos o que é religião e mito? Sim. Conhecemos o mito criado para explicar a origem da vida, a partir da perspectiva dos indígenas? É, a gente conheceu o mito dos indígenas, né? Dos guaranis. É, né? Muito bem. Então, sim, alcançamos os objetivos de Nossa, hoje. professora, que linda você ali. Ficou legal, né? Eu gostei bastante da minha figurinha. O teu cabelo é bem lindo. Obrigada, Amora. E você me ajuda a falar... Ah, não, antes tem o pensamento. Esqueci, Amora, desculpe. Olha só, o pensamento do dia. Olha que frase bonita. Nossa essência e a nossa origem são as coisas mais valiosas que temos. Bruno Belucci. Ai, que bonito, né? Que a gente Muito falou lindo. sobre as origens hoje, né?
E a frase das nossas aulas de formação humana, você lê junto comigo? Leio. Então vamos lá. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Ótimo! Então esta foi a nossa aula de hoje. Que bem legal. interessante, não é? Muito interessante. Então, beijão para todo mundo. Beijo, Amora. Beijo. E até a próxima aula. Até. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia! Cadê a tia? A Tiburcia tá atrasada. E agora eu vou ter que fazer sozinho. Fico com vergonha. Tiburcia, vem logo. Cadê a Tiburcia? Vem, Tiburcia. Oi, esparadrapo! Você tá atrasada, olha que horas são. Você tá sem relógio. É verdade, mas se você olhar pro sol, você vai saber que horas são. Mas a gente tá dentro do estúdio, não tô enxergando o sol, esparadrapo. Ah, Tiburcia, mas você tá atrasada, não importa. É, sério que eu já tava atrasada? Tava atrasada, Tiburcia. Não acredito, porque você não avisou. Eu avisei, Tiburcia, eu gritei pra você. É? Nossa, tem que gritar mais. Oi, gente, vocês já estão todos aí. Já, as pessoas chegaram na hora, foi só você que se atrasou, Oi, né? galera. Ai, como vocês estão bonitos hoje. Tô gostando de ver todo mundo sentadinho pra assistir às aulas. Isso, Tiburcia. E... Ah, você tá derramando no tapete que eu tô vendo, hein? Nossa, que bagunça. Tem que arrumar esses materiais. É, e o... Tira o gato daí! Nossa, o gato subiu na sua cabeça. Você Tira o gato viu, daí. Tiburcia? Nossa, não pode. Lavou a mão depois que pegou no gato. Não, futucou o nariz. Não tô enxergando. Para, Tiburcia, também não precisa contar. Nossa, dá pra ver todo mundo na Instagram. Olha, tem gente que toma até banho. Ai, que gostoso. Eu tô sentindo o cheirinho daqui, Tiburcia. É eu? Não é ele que tomou banho. É Tudo bem, criançada? Ai, é tão legal estar aqui com vocês, sabia? Eu gosto de estar aqui também, Tiburcia. Ei, pode ter gente que ainda não conhece a gente. Ah, verdade. Então vai lá e fala o teu nome. Eu sou a Tiburcia, doutora Tiburcia, formada em besteirologia. Besteiras, bobices e bobagens, que são imprescindíveis pra gente manter a cachola em dia. E eu sou doutor esparadrapo. Esparadrapo. E eu fiz patologia, Tiburcia, porque eu tenho um pato chamado Godofredo, que ele é uma fofura, Tiburcia. Ai, eu conheço o Godofredo. E juntos nós somos os doutores palhaços. SOS Alegria. E o que estão fazendo aqui? Isso, a aula passada você já falou, agora eu lembro. A gente veio aqui... Esqueceu de novo esse esparadrapo. Não é que eu esqueci, Tiburcia, é que é uma parte que eu não estudei. Ah, então é importante estudar. É verdade, Tiburcia. Né? A gente veio aqui pra falar sobre cuidados, Tiburcia. Cuidados, Isso. pra ver se essa criançada tá assistindo a aula direitinho. Mas, acima de tudo, esparadrapo, se estão se cuidando e sendo uns super-heróis contra os mocorongovírus. Isso mesmo, Tiburcia, porque agora cuidado não é só na escola, né, Tiburcia? Veja, as crianças agora podem ir pro supermercado de novo. É verdade. Olha só, nada de ficar correndo com os braços pra cima pro mercado pegando todas as coisas, né? E nem lambendo as embalagens, né? Porque tem que estar de máscara. Não pode fazer isso. Se você fizer isso é porque você tá sem máscara, hein? É verdade. Não pode. Não pode cutucar o nariz no mercado também. Em casa também não, esparadrapo. Aliás, em lugar nenhum, porque o dedinho tá sujo. E aí você vai colocar dentro do seu nariz. Não faz isso. Eu só tô olhando. E aí, o que vai acontecer? Vai contaminar. Você esfregou em mim. Não esfreguei nada, eu só tô pensando onde que eu poderia colocar caso tivesse alguma coisa, Tiburcia. Vamos lá, criançada. Vamos ensinar o esparadrapo que não pode cutucar o nariz em lugar nenhum. Se tiver algum totozinho incomodando o esparadrapo, porque às vezes começa a incomodar, daí tira a nossa atenção. Pega um papelzinho higiênico ou lencinho e limpa o seu nariz. Não pode ficar com o dedo sujo. Só tô olhando pro meu dedo, Tiburcia, não tem nada no meu dedo. Que bom, porque não pode, tá? Até porque se sujar, você pode fazer assim, né, Tiburcia? Ou assim, ó.
E outra, não tem por que ficar limpando o salão, porque não pode ter festa nem aglomeração. É verdade, Tibúrcia, eu não tinha lembrado dessa parte. Tá vendo? Porque eu estudei nesse pedaço, sou inteligente. Tibúrcia, mas fala logo pra eles. Além do mercado, Tibúrcia, que a gente tem que cuidar, onde mais que a gente tem que cuidar, Tibúrcia? Ai, os coleguinhas que estão assistindo na escola, né? Às vezes eles vão lá pro refeitório se alimentar. Verdade. E aí tem que tomar cuidado. Todo mundo, antes de se alimentar, precisa fazer a higienização das mãos, esparadrapo. Isso mesmo, né, Tibúrcia? Fazer a lavagem do parabéns, passar álcool em gel, né, Tibúrcia? E sabe o que eu tava pensando, Tibúrcia? Eu não consigo comer de máscara, Tibúrcia. Mas é óbvio, né, esparadrapo? Precisa tirar a máscara para se alimentar. Por isso tem que estar com as mãos higienizadas. Porque já pensou se você está com a mão toda suja? Se você pegou em um monte de coisa. E aí você vai tirar a sua máscara, você contamina a máscara, vai colocar no rosto de novo. Vai ficar doente. É verdade, você vai pegar na comida, né, Tibúrcia? Imagina. E olha só, a lavagem das mãos não é só por causa do Covid-19, não. A lavagem das mãos é uma medida de higiene que precisa sempre ser feita. Afinal de contas, existem muitas outras doenças que são perigosíssimas e você precisa se cuidar para não ficar doente, ficar largadão, sem poder brincar, sem poder ver ninguém. Ficar doente é ruim, né, Tibúrcia? Você fica com o nariz escorrendo, fica... Porque se você ficar mole. doente, você não vai ver a gente aqui pela TV, vai ver a gente lá no hospital. E eu não quero ver você no hospital. Eu também não. Se você estiver lá, a gente vai ver. Mas eu prefiro ver você aqui na TV. Mas eu prefiro ver você na TV, saudável, feliz da vida e estudando. Você sabia que estudar faz bem pra nossa cachola e pro nosso organismo? A tua cachola é esquisita, Tibúrcia, mas você... Que bom que ela faz bem. Imagina se você não estudasse, então, né, Tibúrcia? É porque eu fiz um transplante de miolo mole e aí eu fiquei inteligente. Eu fiz transplante de milkshake uma vez, Tibúrcia. Saiu tudo do copo pra minha barriga. É? E depois, eu não quero falar mais sobre isso. É por isso que sua roupinha tá apertada. Para de falar essas coisas, Tibúrcia. Mas olha só, criançada, não deixa de se cuidar, tá bom? Eu sei que às vezes é chato, a gente fica assim, esparadrapo, que nem um balão de saco cheio. É verdade, Tibúrcia, mas não pode. A gente tem que ter o quê? Paciência, porque isso vai passar, né, Tibúrcia? Já tá acabando. As pessoas estão se vacinando. O vovô já foi vacinado. O papai já foi vacinado. E daqui a pouco vai ser quem? O irmão mais velho e as crianças. E aí vocês vão estar vacinadinhos. Isso, Tibúrcia. E daí a gente vai ter que continuar passando álcool em gel na mão. Mas, esparadrapo, tô pensando aqui que mesmo assim com a vacina agora, não é hora de descuidar. É verdade, Tibúrcia. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar bem, a vacina não é um escudo, mas só algo que vai nos ajudar a cuidar para não pegar o coronavírus. É verdade. Os sintomas com a vacina ficam bem mais leves e você não precisa ficar hospitalizado. Mas pode pegar mesmo assim e passar para alguém que é mais fraquinho, né? Esse coronavírus é muito safado e muito esperto. Por isso nós precisamos ser mais espertos que ele e continuar se cuidando. Isso, e continuar estudando para ficar cada vez mais inteligente. E olha só, criançada, a gente se vê na próxima historinha, né? Isso. Na outra semana a gente volta. Se você estiver em casa, você pode ver a gente. Se você não tiver, você pode ver também pelo YouTube. É mesmo, a gente também tá no YouTube. Isso, no YouTube, eu gosto. Lá no perfil da Prefeitura Municipal de Secretaria de Educação, né, Tibúrcia? Nossa, você decorou direitinho, esparadrapo. Tchau, galera. Um beijo sem coronavírus pra vocês. À distância, para que você fique super saudável e a gente possa se ver logo. E a gente possa jogar bola, e a gente possa brincar, e a gente possa fazer todas as coisas que a gente gosta, né? Vamos combinar que quando as crianças voltarem pra escola, a gente vai lá visitar elas? Feito, Tibúrcia. Combinado de dedinho, então. Combinado então, de feito. dedinho. A gente... Mas, tem que se cuidar, senão a gente não vai. Isso, né? Isso mesmo. Todo mundo saudável, tá bom? Isso. E tem que fazer as coisas certinho. Tchau, amigos. Até a próxima. Continue se cuidando, hein?